Hoje eu vou abordar a ferramenta que eu considero ser a mais importante para o day trade, porque vai mensurar quais são as regiões de liquidez e quais são as regiões de rejeição. Essa ferramenta se chama Volume Profile. Fala traders, tudo bem com vocês? Regis falando aqui. Galera, eu vou explicar o volume profile, o que você precisa saber. Eu não vou entrar no detalhe da curva de Gauss e como que... Eu vou colocar o volume profile, quais são as áreas de liquidez, quais são as áreas de rejeição, o que é uma VAH, o que é uma VAL, o que é uma VPOC, tá? E como operacionalizar isso? Essa aula aqui é uma aula objetiva sobre essa ferramenta que para mim ela é fantástica, tá? Volume Profile. E eu uso de uma forma diferente da maioria dos traders que você conhece por aí. Eu tenho, no final do vídeo eu vou mostrar como que eu faço para usar, não é esse que eu estou mostrando na tela, esse aqui eu também uso, essa é minha tela operacional de gráfico, tá? Eu olho o fluxo também. E eu vou mostrar como que eu faço isso para você separar a sessão de Londres e a sessão de Nova York, tá certo? Presta atenção, fica até o final do vídeo. Isso aqui é um material de aula que eu estou dando gratuitamente. Você gostou desse material? Se você achou esse material relevante, compartilha, deixa um joinha. Eu não sou de ficar pedindo joinha e compartilhamento, mas é um material que eu fiz com carinho aqui do meu operacional gratuito, tá ok? Então vem comigo, sem mais delongas, é um vídeo que eu vou ser o mais objetivo possível, mas não superficial. Então vamos lá. Primeiro lugar, tá? Que nós temos aqui? Nós temos a área de volume, essa aqui está fracionada na sessão. Então ela começou quando começou a sessão. Eu consigo regular isso, tá? Tanto que eu fraciono separadamente sessão de Londres e sessão de Nova York, onde eu vou mostrar no final do vídeo. E eu explico por quê. Mas essa aqui é a da sessão. Ela é em formato de heatmap, mas não se apeguem a isso. Ela poderia estar todo azul, poderia estar verde e vermelho, isso é o de menos, tá? O que você tem aqui? Você tem uma área na qual o maior volume está aqui, tá? O maior volume está aqui no Nasdaq no 1446,25. Então, a região de interesse do mercado, onde mais foram trocados lotes, é 146,25, tá certo? O que isso significa? Isso significa que é um ponto de briga. Olha como houve briga aqui, ó. Briga, briga, briga. Não recomendo entrar aqui. Ele brigou aqui anteriormente também. Na sessão anterior foi essa região aqui, ó. Ó, briga, briga, briga. Então, o que eu recomendo? VAH, Value Area Right. O que seria VAH e VAL? Value Area Low. VAH é o valor caro, segundo a ferramenta Volume Profile, porque ela vai mensurar a região de 68% do total volume da sessão, onde tem uma parte que sai desse 68%, que seria essa região de VAH, sendo a região cara, que é essa onde teve essa... veja bem, essas defesas, aqui ó, deixa eu pegar até uma ferramenta aqui para vocês verem melhor. Vocês percebem que teve uma defesa aqui, ó? Ó, vocês percebem que teve uma defesa aqui? Por quê? A gente tem aí o que eu gosto de operacionalizar, uma confluência. Você tem uma VAH e você tem uma VWAP da sessão, que é essa linha azul. Essa confluência não é um fator só, o volume profile estar na VAH. É a VAH e a VWAP, então são dois fatores dando uma indicação de você vender aqui, botar um stop. Eu sei que depois que acontece é mais fácil, mas isso aqui já existia no momento que houve essa defesa. A VWAP já estava aqui, a VAH já estava aqui. Então você pode fazer um setup onde você venderia, colocaria um stop acima desse teste e deixaria pelo menos
fazer uma parcial aqui na VPOC. Ok, ele foi além. Tudo bem. Só que muitas vezes ele vai defender na VPOC e não vai continuar caindo. Por isso que eu digo, uma parcial no mínimo ali. Olha o risco-retorno maravilhoso. Uma operação linda que deu 1, 2 e no terceiro teste, normalmente, e a gente está falando de terceiro teste de VWAP, onde ele rompeu e está nesse momento aqui brigando na VAH. Então entendam, resumindo, eu estou mostrando algo operacional, tá? Mas que a gente está nessa aula falando de volume profile. VAH são áreas caras, não baseado num achismo, baseado numa distribuição de volume, onde 68% deste volume está entre o 477, 78 e o 416, no qual nós temos uma região de maior volume no 447. É isso que eu quero estabelecer. Não existe eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é um fato. Isso não pode ter manipulação como no fluxo. A gente tem manipulação de lotes, a gente chama de spoof no fluxo. Ele colocou uma ordem lá em cima e retirou. Não, aqui houve um negócio. Aqui houve trocação de lote. Ali tem dinheiro. Então, logo, o volume profile, para mim, é a maior ferramenta que a gente pode usar no day trade. Mas em detrimento do volume profile com o histograma de volume. Aí vem uma vantagem do volume profile. Vamos dar um exemplo que nesta barra aqui, nós tivemos um volume elevado e o histograma vai estar bem alto. Só que você sabe me dizer em qual parte dessa barra o volume estava alto? No histograma não vai dizer, ele só vai mensurar a barra. Já no volume profile, através desse perfil, que é o profile, você vai ver que aqui temos volumes maiores do que aqui, por exemplo. Entendeu? Então, como operacionalizar isso? Falando um pouco desses volumes writes e volumes nodes, né? Desses nós de volumes, desses clusters, né? Aqui seriam zonas de... Deixa eu pegar um marcador aqui para ficar mais fácil de ser visto. Isso aqui é uma zona de rejeição, ó, porque teve volume baixo. A zona de rejeição, eu vou pintar ela de azul, tá bom? Vou pintar ela de azul. Só para vocês entenderem. Aqui tivemos uma zona de rejeição. Rejeição de volume. Mas por quê? Porque o volume foi baixo. O volume foi baixo, então houve uma rejeição. Essa aqui é uma zona de rejeição. Aqui, eu vou pegar todas as zonas de rejeição, tá? Que seriam umas boas entradas também, tá certo? Falando somente disso. Eu não acho saudável olhar somente isso, tá? Eu acho saudável você olhar isso junto com uma outra coisa. Uma delas é a VWAP que a gente viu aqui, ó, na nossa cara, a defesa de VWAP e VAH, tá certo? Então a gente teve uma confluência de fatores junto com essa zona de rejeição também, olha aqui, ó. Então a gente tem uma zona grande de rejeição? Sim, uma zona grande de rejeição. Temos uma zona de rejeição aqui, ó. Que o mercado passou e não trocou muito lote, ó. Olha o que acontece. Ele está indo buscar novamente essa zona. Vocês estão vendo? Vou tirar aqui para ficar mais fácil, ó. Tivemos uma zona de rejeição grande aqui. Onde operacionalizar isso? Bom, se ele já rompeu a VWAP, que é a média ponderada pelo volume dos players, ele está rompendo a VAH, que é a zona teoricamente cara. Ele pode vir testar até aqui? Pode, claro que ele pode vir testar até aqui. A gente tem essa zona aqui de pouca liquidez, mas a probabilidade é que essa zona aqui seja rejeitada e não faça assim e varie. Agora, óbvio, se ela varar, se ele passar, você tem que ter um stop. Isso aí eu estou trabalhando com probabilidade. A probabilidade maior é de rejeição. Só que pode ocorrer dele passar e você estopa. Para isso existe stop. Stop é o seguro, tá? Onde mais temos zonas de rejeição aqui? Essa aqui seria uma zona de rejeição também, tá? Então essas são zonas de rejeição, zonas que o mercado tende a rejeitar o preço, tá?
tende a rejeitar o preço. Eu, particularmente, não faria nada nessa zona aqui, eu só trabalharia na VAL, porque aqui a gente tem uma zona mais forte, no qual indica ser um ponto de negociação barata, tá? O mercado passou essa VAL e foi testar até aqui embaixo, onde pegou essa outra zona aqui de rejeição, até passou um pouco além, né? Então, assim, você tem que trabalhar com stop, de preferência trabalha com confluências, mas basicamente é isso. E zonas de zeração seria as VPOCs. As VPOCs são zonas de altíssima liquidez, onde muitos players vão zerar suas posições, tá certo? Se a VWAP está lateral, a VWAP também é uma zona de rejeição, tá? No caso daqui, ela tava virada para baixo. Então, a VWAP virada para baixo, tanto que tem gente até que gosta de colocar a VWAP tá para baixo vermelha, tá para cima verde, né? Eu, particularmente, não gosto. Às vezes eu faço, mas é mais raro. A VWAP para baixo, você entenda ela como zona de defesa de uma continuação de um spike de alta ou uma queda, tá? Dito isso, essas são as principais características do volume profile. Outra coisa que eu faço para a minha entrada é o footprint chart, tá? Onde ele vai me dizer onde houve maiores agressões de compra e maiores agressões de venda, tá certo? Aqui eu estou no footprint, perdão, de 60 minutos, eu vario ele, depende. Às vezes eu uso de 5 minutos, às vezes eu uso ele em gráfico atemporal. Isso aqui não vai influenciar muito, é mais para eu ver quais são os pontos onde houveram maiores brigas ou não. Não fique olhando o footprint freneticamente, não fique olhando times and sales freneticamente, não fique olhando o DOM freneticamente. Esse meu recado é para quem opera fluxo como eu. Use isso com uma confluência de volume, senão você vai ver um monte de número e vai se enrolar. Isso eu falo mais para quem opera fluxo, nem tanto para grafistas, tá? Falando o que eu, no início do vídeo, mensurei aqui a respeito de fracionar, dividir volume. Aqui a gente tem o volume da sessão, mas eu gosto de dividir entre Londres e Nova York. Vamos lá. Eu vou explicar por que eu gosto de dividir. Porque, não, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês um gráfico de 60 minutos, onde eu tenho aqui uma divisão de 3 volumes. Eu tenho uma divisão do volume semanal, que é a preto, é o volume profile preto. Tem a divisão do volume azul, de Nova York. E o purple, o roxo, é o volume de Londres. Nossa, mas por que você faz isso? Vamos lá. A gente tem o mercado americano, diferente do mercado aqui da B3, temos mercados dentro de mercados. B3, a gente tem aquele horário que vai das 9 até as 18. Então, você olharia o dia anterior. No mercado americano, não. A gente para ajustar as posições 1 hora e depois volta, onde temos uma sessão bem interessante na madrugada, que eu não opero, e temos uma outra sessão que é a principal, que é a de Nova York. Então, baseado nisso, temos que prestar bastante atenção o que Londres fez. Qual é o ponto de controle de Londres? Qual é o maior volume de Londres? Essa região, por exemplo, aqui, ó. Essa região, aqui, ó, de Londres, ela pode ser buscada na abertura de Nova York para captura de liquidez, tá? Então, os players que estão posicionados em Nova York e vão na sua abertura, eles podem buscar liquidez aqui, em Londres. Então, eu marco a VPOC, que é o 200, 21 e 200. Ele pode fazer isso e vir buscar isso aqui. Como ele também pode buscar essa região, tudo bem que ela já foi limpa, tá? Uma região que já foi... O que quer dizer já foi limpa? Já não é uma POC naked, não é uma POC nua, né? Naked seria nua, né? No sentido de não foi ainda visitada. Aqui a gente tem uma POC de Nova York que já foi visitada aqui, veja que caiu com contundência, caiu forte, brigou na POC da semana
deu uma brigadinha, caiu e está lateralizando, se você for ver num frame maior, um time frame maior, na POC semanal. Mas onde ela pode buscar liquidez aqui, como nesse 493? Porque a gente está falando da POC de Nova York ontem. Então é um ponto interessante, tá? Percebe também, novamente falando de volume profile, aqui já é um volume profile semanal, onde foi o teste? Olha aqui, ó. Vocês acham que isso é coincidência? O teste, a que horas que foi? Às 9 horas ontem, quando abriu o aftermarket, foi exatamente na VAH do volume profile semanal. Então, assim, tenham em mente sempre analisar o volume profile. Se você quiser fazer uma análise mais refinada, como eu faço, olha fracionadamente, isoladamente, onde estão os pontos de POC, principalmente, de Londres e de Nova York. Porque esses pontos são pontos que muitas vezes o mercado vai buscar liquidez ali e depois ele vai fazer algum tipo de movimento, ou rompendo ou continuando. Mas como saber se vai romper ou continuar? Aí eu já entro no meandro do fluxo. Vou olhar o footprint chart, vou ver como é que vai reagir naqueles pontos. Não tem o footprint chart, Regis. Me chama no Telegram que eu te passo uma ferramenta muito boa. Não é essa que eu tenho, não é esse ferramenta, não é esse footprint que eu tenho aqui. Esse footprint é o footprint da Lifetime da Ninja Trader, mas eu tenho o MZPack aqui comigo, tá? Eu passo o MZPack para ser sua versão da Ninja aceitar assim. Era isso que eu tinha que falar de volume profile, não menospreze, é uma ferramenta poderosíssima, somente com ele você já consegue fazer operações vencedoras, porque você vai ter noção do que é caro, do que é justo, do que é barato, tá? Óbvio que esse caro pode ser rompido e o mercado continuar, é óbvio que sim, porque aí o mercado vai achar uma outra zona aceitável de justa, porque X, Y, Z motivos fizeram esse mercado progredir para uma outra zona cara e justa, ou mesmo vice-versa, perder aquela zona e achar uma zona barata. Exemplo que aconteceu agora com a guerra tarifária e o preço está voltando a se ajustar. Mas o que eu quero dizer, você tem uma noção aqui onde os players estão negociando, qual a faixa de preço de maior liquidez que os players estão considerando aquilo um mercado justo. Não operem às cegas, não operem baseado somente em indicadores que são indicadores falhos. Isso aqui é um indicador muito antigo, muito usado, chamado volume profile, tá? Que é só terminando e fazendo um adendo, é diferente do market profile, tá? Muita gente fala que é a mesma coisa, não é. O market profile não mensura o volume da região. O market profile mensura o tempo no qual o mercado ficou naquela região. O volume profile, ele mensura o volume de lotes negociados naquela região. Uso o volume profile. O Market Profile também é uma boa ferramenta, mas eu ainda prefiro usar o volume profile. Tá ok, galera? Agradeço a todos. Se esse material de alguma forma ajudou vocês, dê um joinha e compartilhe esse vídeo desta aula sobre volume profile. Deus abençoe a todos e até a próxima.